Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários para setembro de 2022. Lembrando que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de compra, venda, de investimento. Só vou te mostrar 3 fundos imobiliários que eu particularmente gosto muito e vejo em um ótimo momento aí para quem pensa em ter novos fundos imobiliários aí para sua carteira. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero te lembrar que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tá? Então, caso não for inscrito, inscreva-se para o YouTube te notificar sempre que tiver conteúdo novo aqui para você. Deixe seu like também e, ao fim do vídeo, deixe seu comentário. Vamos lá. Então, 3 fundos imobiliários para setembro. O que está acontecendo com o mercado de fundos imobiliários aí de um mês para cá, basicamente? O mercado, se a gente for dar uma olhada aqui na cotação do IFIX e pegar o gráfico aqui do último um mês, o IFIX já apresenta aí um aumento de mais de 6% em um mês. É um aumento muito atípico para um mercado que possui oscilação baixa, né? Historicamente, o mercado de fundos imobiliários nunca subiu muito e nunca caiu muito em momentos muito rápidos. Mas a gente está percebendo que o IFIX vem em uma subida muito forte e você pode deixar muita oportunidade passar por não estar de olho de fato no mercado do jeito que deveria. Por isso que eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje 3 ótimas oportunidades nesse momento, tá? A primeira delas é de um fundo imobiliário que eu gosto bastante e que, ao meu ver, ele ainda está por um preço super em conta, que é o XP-LG11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está por R$ 105,71. Se a gente for olhar aqui um gráfico de um mês, é uma subida de mais de 11% e uma subida em valor de cota de mais de R$ 10. Se você pegar essa informação separadamente, olhar uma subida de 11% em um mês, você pode chegar à conclusão errônea que esse fundo imobiliário já está caro. Mas eu vou te mostrar que ele ainda tem uma grande possibilidade de subida nos próximos meses e que, ao meu ver, ele ainda está sendo negociado por um preço muito, muito em conta. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, no site do Funds Explorer, o XPLG11 ele tem um valor patrimonial de R$ 113,70, tá? R$ 113,70, ou seja, tá? E ele sendo negociado a R$ 105, são aí R$ 8 de diferença, tá? Do valor patrimonial para o valor que ele está sendo negociado nesse momento aqui na bolsa. Outro ponto super importante desse fundo imobiliário, tá? Está sendo negociado aí abaixo do seu valor patrimonial. O último dividendo dele foi 72 centavos. Eu quero destacar uma coisa aqui para vocês. Se a gente pegar aqui o gráfico de dividendos que esse fundo vem distribuindo, é um fundo lá de 2018, tem já uma boa história em mercado, tá? Esse fundo imobiliário, desde 2020, tá, ele vem apresentando crescimento recorrente aí nos seus dividendos, tá? Se a gente pegar aqui de 2020, ele entregava aqui menos de 60 centavos de dividendo, ó. Ele entregava em alguns meses 57, 58 centavos de dividendo. Ao longo dos meses que foram se passando, ele foi aumentando aí a sua distribuição, passando 60, 64 centavos, chegando a 70 centavos em junho desse ano e agora entregando aí 72 centavos por cota, tá? Então, isso é um ponto super relevante que a gente deve levar em consideração. Se a gente abrir o relatório gerencial desse fundo, a gente vai perceber outras informações que eu também considero elas cruciais. Esse é o relatório de segundo trimestre de 2022, tá? Relatório bem atual desse fundo imobiliário. Um dos pontos super importantes é esse aqui, o crescimento que o fundo vem tendo ao longo dos anos. Essa é a evolução da ABL acumulada. O que é a ABL? É a área bruta locável. Então, isso mostra para a gente como o fundo imobiliário vem crescendo ao longo dos anos em quantidade de imóveis em metros quadrados para serem alugados. Por isso que o dividendo dele também vem subindo ao longo do tempo, tá? Então, essa é a evolução. Aqui também um histórico de aquisição que o fundo foi tendo ao longo do tempo, de imóveis e tal, que também é super relevante aqui. Aqui eles passam uma ideia de cenário macroeconômico e tal, os resultados do fundo. É um documento super importante para quem quer entender mais a fundo aí o que o ativo tem por dentro, quais foram os resultados históricos e tal. Aqui eles mostram um pouco
do histórico de cotação do fundo, percebam que, né, ao longo aí de toda a sua trajetória de 2018 para cá, a gente está vivendo, né, um momento atual aí em que o fundo imobiliário está em uma das suas menores cotações, tá? Ele chegou aqui já a R$140 aqui em março de 2020, em fevereiro para março de 2020, a R$140 o valor de cota. Hoje aí ele tem a possibilidade de ser negociado por menos de R$110, tá? Aqui abaixo também a diversificação geográfica do fundo. Quase 50% dos imóveis estão em São Paulo, tá? Um ponto que eu gosto muito desse fundo imobiliário é que ele é muito voltado para a parte de comércio varejista, tá? E tem grandes inquilinos aqui dentro também dos seus imóveis, como é o caso da Via Varejo, da Leroy, do Grupo Pão de Açúcar, da Renner, da B2W, que é a empresa responsável aí pelas lojas americanas, tá? Então, esse é um fundo imobiliário que tem um time de gestão e histórico muito bom, né? Que é o time da XP. É um fundo imobiliário que tá com um preço bem interessante, que tem um potencial ainda de crescimento muito forte, visto que ele possui nesse momento imóveis ainda em construção. Então, além do portfólio que ele já possui, ele ainda tem a possibilidade de expansibilidade e que está bem próxima. Por exemplo, esse imóvel aqui, que fica em Extrema, Minas Gerais, terá as suas obras concluídas já no quarto trimestre de 2022. O mesmo vai acontecer com esse aqui, que fica em Cajamar, em São Paulo. Término está previsto para o quarto trimestre também de 2022. Então, para o ano que vem, já em 2023, provavelmente esses imóveis já estarão em ocupação e já colocarão ainda mais resultado para dentro desse fundo imobiliário. Então, primeiro fundo imobiliário aí que eu vejo com muitos bons olhos para setembro de 2022 é o XPLG 11. Agora vamos para o segundo fundo imobiliário, falando agora de outro segmento que é o HSML11, Fundo Imobiliário de Shopping Center. Por que eu gosto desse fundo? Vai muito com os critérios que eu utilizei para o XPLG. Na minha visão, é um fundo que ainda está muito barato, é um fundo imobiliário que vem crescendo muito bem ao longo do tempo e tem um potencial de expansibilidade bem forte aí para os próximos anos, tá? Mais uma vez, se a gente pegar aqui o gráfico do último mês, quem olha para isso de forma isolada pode chegar à conclusão errada que esse fundo imobiliário, por exemplo, já está caro, porque ele teve uma valorização de quase 15%, tá, no seu preço, o que é R$ 11,59 a mais no seu preço de cota em apenas um único mês. Tá? Esse fundo, há um mês atrás, ele estava super, mas super barato mesmo. Ele ainda está com um preço muito bom, mas há um mês atrás ele estava super barato. Então, é um fundo que eu vejo aí que o mercado já abriu o olho para ele e que ele não vai ficar muito tempo por esse preço, não. Se a gente for olhar aqui em relação ao seu valor patrimonial, esse é um fundo que tem valor patrimonial de R$ 98,89 por cota, tá? R$ 98,89. No dia que eu estou gravando aqui, ele está sendo negociado por R$ 89,39. R$ 9,00 aí abaixo do seu valor patrimonial nesse momento, tá? Outro ponto também de super destaque é para o dividendo que esse fundo vem entregando. O último dividendo que ele registrou foi de 67 centavos, o que dá 0,73% de dividend yield para um fundo de shopping center. É um dos maiores dividend yields aí do segmento, tá? Então isso aqui é bem interessante. Olhando para o resultado dele ao longo do tempo, a gente vai perceber também que esse dividendo de 67 centavos é o maior dividendo entregue por esse fundo imobiliário desde o seu início na bolsa, que foi lá em 2019, tá? Então, esse é um ponto super relevante que mostra para a gente de forma prática como o mercado de fundos imobiliários está em plena recuperação e o setor de shopping center, tá, é um dos que mais apresentam velocidade na recuperação, que sofreu bastante com a pandemia, né? A gente pode perceber isso aqui claramente. No início aqui da pandemia, com fechamento de shoppings e tal, o dividendo desse fundo caiu bastante, né? De fevereiro para março, ele saiu de um dividendo de 60 centavos para um dividendo de 22 centavos. Então foi uma queda bem acentuada. Passou vários meses entregando pouco dividendo até a reabertura gradual dos shoppings. Ele voltou a distribuir um bom dividendo, só que aí veio a segunda onda, né, da Covid, mais uma vez mais restrição, mais fechamento, mais horário reduzido para shopping.
dividendo teve uma queda, mas desde então, desde julho aí do ano passado, ele vem mantendo uma boa entrega de dividendo e agora no último mês já entregou o seu maior dividendo desde o início aí na Bolsa de Valores. Ponto super importante. O que eu mais gosto nesse fundo imobiliário é a estratégia, né, dos seus imóveis, da aquisição de seus imóveis. Vou mostrar aqui para vocês o porquê disso aqui. Se a gente dá uma olhada no relatório gerencial dele, vou pegar aqui o último relatório, que foi esse aqui, ele vai mostrar exatamente isso para a gente. Nesse relatório gerencial, a gente tem uma ideia aqui de quais são os imóveis e tal. Esse é um fundo imobiliário que tem ao todo 7 shopping centers, tá? Se você for comparar ele com outro fundo imobiliário, como um HGBS, com o VISC, com o XPML, você pode pensar assim, pô, mas esse fundo ele é menos diversificado do que os outros. Mas isso está dentro da estratégia do gestor. Por quê? A gestão do HSML tem uma estratégia um pouco diferente dos outros. Eles preferem ter menos imóveis, uma quantidade mais reduzida de imóveis, só que uma porcentagem maior em cada um desses imóveis. Enquanto tem outros fundos imobiliários de shopping, que, por exemplo, tem 15 ativos, mas possuem participação de 20%, 15%, 30%, o HSML já faz diferente. Ele tem aqui, por exemplo, nesse shopping Pátio Maceió, que fica lá em Alagoas, ele tem participação de 100% do empreendimento. Outro ponto que chama super atenção é que os seus imóveis possuem aí atratividade de público. E esse imóvel aqui, por exemplo, possui aqui uma faculdade anexada a ele que possui 5.000 alunos. Com isso, garante um fluxo muito bom de pessoas todos os dias aqui dentro. Por quê? O fundo de shopping, ele é beneficiado não só pelo aluguel das lojas, mas pelas vendas, pelo estacionamento, pela publicidade que se tem dentro do shopping. Então, ter um alto fluxo de pessoas ali passando diariamente vai garantir bons dividendos. Seguindo aqui, a gente pode passar por todos os shoppings desse fundo, porque são poucos, né? Mas ele, como eu disse, ele tem a estratégia de ter uma porcentagem maior. Shopping Granja Viana, 51%, eles destacam aqui as 5 salas de cinema do Cinemark, tá? 2 salas com tecnologia 3D. Super Shopping Osasco, o fundo possui 58% aí de participação nesse fundo de shopping, nesse shopping center, tá? E esse é um shopping que é interligado ao Power Center Osasco, tá? Centro empresarial com mais de 70 mil metros de área bruta locável. Shopping Metrô Tucuruvi, o fundo tem participação de 100% aí do imóvel. Ele é um shopping que é interligado, tem uma integração com o terminal rodoviário e a estação Metrô Tucuruvi, na qual passam mais de 1,5 milhão de pessoas todos os meses. Isso faz com que o shopping tenha um alto fluxo de pessoas. Via Verde Shopping tem aí uma faculdade com mais de 2.000 alunos. O fundo tem 96,7% de participação. E por fim aqui, o Shopping Paralela em Salvador, que é interligado também à estação de metrô e também tem a universidade. O fundo tem 51% de participação. Então esses são os imóveis do HSML. Vocês devem ter percebido que a estratégia da gestão é bem clara. Ter imóveis estratégicos, tá? Por várias capitais do Brasil, então eles não se limitam apenas ao sudeste do país, eles têm imóveis no norte do país, imóveis no nordeste, tá? Em locais que se tenham uma alta atratividade de pessoas, né? Isso faz com que o resultado do fundo seja muito bom também. Então, esse aqui é o segundo fundo imobiliário que eu vejo com muito bons olhos para setembro de 2022. Agora, o terceiro fundo imobiliário que eu vejo com uma ótima oportunidade para esse mês é o fundo Tegar 11. Esse é um fundo de um segmento totalmente diferente dos outros dois, porque lá a gente falou de galpão, de shopping, fundos aí voltados para renda, compram imóveis para aluguel. O Tegar tem uma estratégia totalmente diferente. O Tegar, como eu já falei, que é um fundo de desenvolvimento. Qual é a ideia de um fundo de desenvolvimento? Fazer a construção para a venda de ativos, tá? Então, é um segmento com uma agressividade maior, mas também, em contrapartida, com um resultado em dividendos também maior.
Esse fundo imobiliário tem um valor patrimonial hoje de R$ 122, tá? E está sendo negociado no dia que eu estou fazendo essa gravação por R$ 123,70, bem próximo aí do seu valor patrimonial. Ainda é um preço de entrada bem interessante. O último dividendo dele foi um dividendo muito interessante também, R$ 1,59 por cota. Se a gente der uma olhada, é o maior dividendo também do fundo imobiliário desde o seu início na Bolsa de Valores, que foi em julho de 2017, tá? Então, maior dividendo do TGA foi anunciado agora. Percebam que ele é um fundo que sempre traz bons dividendos, dividendos acima aí de R$1, mas agora ele está vindo em uma vertente bem forte, entregou R$ 1,57 em junho, R$ 1,58 em julho e vai entregar agora R$ 1,59. Pontos aqui desse fundo imobiliário. Vou abrir o relatório gerencial para mostrar algumas coisas para vocês. Uma das coisas que eu mais gosto desse fundo é em relação à sua diversificação, tá? Porque esse é um fundo que de fato ele tem um alto fluxo aqui de imóveis diferentes, ele tem muita diversificação mesmo aí, e a gente já olhando aqui para a projeção de renda desse fundo aí para os próximos meses, a gente percebe que ele tem uma projeção bem interessante aí de renda para ficar mesmo nessa casa aí de R$ 1,59, R$ 1,60 por cota, tá? Esse é um fundo imobiliário que atualmente tem 193 ativos localizados em 20 estados e 108 municípios, tá? Então você comprando uma cota do TGA por menos de R$ 130, você está comprando 193 ativos em 20 estados e em 108 municípios. É uma diversificação extremamente grande, né, para um fundo imobiliário. Se a gente for olhar aqui no mapa, percebe-se que ele é diversificado em vários estados aqui do país. Esse é um fundo imobiliário prioritariamente voltado para o equity, que é o desenvolvimento imobiliário, mas ele tem também um pouco de CRI, que são as dívidas imobiliárias. Isso faz com que o fluxo de pagamento dele também se mantenha constante, visto que o desenvolvimento imobiliário, a construção civil tem fases, né? A fase de construção e a fase de venda. Nos meses que poucos ativos estão na fase de venda, o dividendo tende a cair, mas como ele tem uma parte da sua carteira também em CRIs, faz com que o fluxo de pagamento dele fique mais recorrente, o que é muito bom aí para o cotista. Então, esse é o terceiro fundo imobiliário que eu vejo com muitos bons olhos para setembro de 2022. Então, falamos aí do XPLG, do HSML e, por fim, agora do TGA11. Quero saber de você, deixa aqui nos comentários o que você achou aí desses fundos que eu falei, abri o relatório e mostrei para você. Me diga aqui também outros fundos que você está de olho, tá? Nesse mercado de fundos imobiliários que você acha que tem um potencial de crescimento aí nos próximos meses. Esse foi nosso vídeo de hoje. Até o próximo.